Olá, amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Espero que você esteja bem, tranquilo. Eu não sei se você está na sua casa, num auditório, numa igreja, num pequeno grupo, mas o gostoso é saber que você está aí estudando a Palavra de Deus. Aqui no Bíblia Fácil você tem descoberto coisas profundas, lindas, maravilhosas, mas simples, porque a Bíblia ela demonstra os seus valores e os seus princípios de uma maneira tão tranquila e a gente fica feliz que você esteja estudando e crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo. E você sabe, durante 4 milênios se esperou a vinda do Messias. E nós já estamos há 2000 anos esperando a volta de Jesus e nós estamos percebendo que não há mais espaço social, moral, para que Jesus demore muito mais tempo. A primeira vez que Jesus Cristo veio a essa terra, ele recebeu uma coroa de espinhos, simbolizando ali a ironia, o sarcasmo daqueles que o assassinaram. Mas quando Jesus voltar a essa terra, amigo, ele não usará uma coroa de espinhos, ele usará uma coroa de glória, uma coroa de rei, como ele sempre foi e como ele sempre será, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E mais do que uma coroa, muito mais bonita do que essa, é apenas uma simbologia, Deus nos dará também uma coroa. E todos nós reconheceremos que não merecemos essa coroa e iremos depositá-la aos pés do Senhor Jesus Cristo. Querido, eu tenho certeza que você quer estar preparado para esse dia e a gente vai estudar hoje sobre a volta de Jesus. Como se dará a volta de Jesus? Será que ele vem em secreto? Será que ele vem para que todos vejam? Nós vamos estudar e perceber que a Bíblia é muito clara em relação a isso. E nós vamos pedir agora para que a Priscila ore para a gente e que juntos comecemos a estudar um pouco mais sobre esse assunto tão fascinante e tão importante da Bíblia, a volta de Jesus. Querido Deus, nós queremos lhe agradecer por estarmos todos aqui juntos estudando a Tua Palavra. Senhor, por favor, venha iluminar os nossos pensamentos para que possamos entendê-la ainda mais. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, Priscila. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao programa Bíblia Fácil, pessoal aqui do nosso auditório que participa. Eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui para vocês. Alguém aqui, erga a mão bem rápido e bem alto. Quem aqui já sentiu medo por ouvir falar da volta de Jesus, do fim do mundo? Olha, quanta gente já teve medo. André, fala um pouquinho para a gente aí do seu pavor quando se fala nesse assunto. Pelo menos eu imagino quando era pequeno, espero que hoje você já não tenha mais medo. Antigamente, quando a gente era bem pequeno, por ter lido algumas vezes na Bíblia, que falava que um dos sinais seria a nuvem. Uhum. Então, toda tempestade, toda chuva, eu já me ajoelhava atrás do sofá, já agradecendo e acompanhando. Se a nuvem começava pequena, ia ali aumentando. Então, era um medo tremendo. Toda chuva, toda tempestade, era aquela incerteza. Será que está voltando? Será que eu estou preparado? Então, era um medo. Imagine se você fosse pequeno agora, morando em São Paulo, né? Nas tempestades que estão dando, você ia viver apavorado. Sabrina, fala um pouquinho do teu medo. Como é que a história você tinha? O que você fazia quando era pequena? Eu tinha muito medo da perseguição, na verdade. Perseguição, né? que antecede a volta de Jesus. Então, eu tinha uma mochilinha já no guarda-roupa, que eu guardava umas roupinhas e às vezes colocava um biscoito, alguma coisa, porque eu pensava que ia ser tão rápido que eu ia correr no meu guarda-roupa, pegar aquela mochila e sair correndo, já prevenida, preparada para o que acontecesse depois. E você ainda tem uma mochilinha guardada? Não, agora não. Agora não, né? Até porque a gente vai crescendo, mochilinha não adianta mais, tem que ser uma mala bem grande, né? Principalmente para as mulheres, né? Tem que ser uma mala assim gigante, né? Que bom. Gente, agora veja, a gente dá um pouquinho de risada e brinca um pouquinho, mas a verdade é que o assunto volta de Jesus, para alguns de nós pode ser assim bastante conhecido, né? Bem tranquilo, mas talvez para alguém que esteja aí em casa assistindo, participando do Bíblia Fácil, seja muito novo tudo isso. Você ouviu falar dos sinais da volta de Jesus, você nem imaginava que a Bíblia apontava terremotos, guerras, rumores de guerras, peste sem cura, todas essas coisas acontecendo e você está vendo no noticiário tudo isso acontecer. E agora falando sobre a volta de Jesus, você já ouviu falar de pessoas que dizem que a pessoa é arrebatada, só fica a roupinha jogada no chão e a pessoa foi arrebatada, que Jesus Cristo virá secretamente? Será que é isso que a Bíblia ensina para você e para mim? É isso que a gente vai ver hoje. Bom, nós temos aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta de hoje é: qual é a maior promessa que Jesus nos fez?
João 14, 1 a 3. Esse verso da Bíblia deve estar sublinhado na nossa Bíblia. João 14, de 1 a 3. André, leia para a gente, por favor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Obrigado, André. Isso é muito importante. Veja que esse texto é um dos textos mais queridos de toda a Bíblia, porque Jesus chega para você, chega para mim e diz assim: não se turbe o vosso coração. O que ele está querendo dizer? Não fique preocupado, não se angustie por causa dessa vida, mesmo que alguém morra momentaneamente, fique tranquilo. Ele diz assim, creia em Deus, creia também em mim. E ele está dizendo porque eu e você podemos crer. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. A gente fica aí desesperado, tentando ter a nossa casa própria, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele disse, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, fiquem tranquilos, eu vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Sabe, a gente gosta muito da família que Deus deu para a gente. E é tão bom quando a gente se reencontra. Eu, desde os 18 anos, saí de casa. E é tão bom quando nas férias a gente pode se reunir com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. É tão gostoso esse convívio familiar. Então, eu acho que a expectativa de Jesus é essa mesma. Porque Jesus diz assim, olha, eu quero, é desejo de Cristo, onde você está, eu quero estar. E é por isso que ele foi preparar um novo céu e uma nova terra para você e para mim, onde não existe morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Então essa é a mais linda de todas as promessas da Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas para cada verso da Bíblia que você encontrar apontando a vinda de Jesus para essa terra, nós encontramos 5 falando da volta de Jesus. Olha a intensidade que a Bíblia trabalha à volta de Jesus. Para cada verso que você encontra falando da vinda de Jesus, nós encontramos 5 falando da volta de Cristo Jesus a essa terra e a nossa bendita esperança. Agora a pergunta é, nós podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Por exemplo, existem pessoas que acham que Jesus vai voltar ou que o mundo vai acabar no ano de 2012. Eu espero que acabe antes, porque o fim do mundo se dará não com a Terceira Guerra Mundial, nem com uma peste em nível universal, mas com a volta de Jesus. Eu espero que acabe antes, mas pode ser que ocorra 2012, 2013, 2014 e nada aconteça. Quantos aqui conhecem Paranaguá? Uma cidade lá no Paraná, linda Paranaguá, cidade portuária, é tão bom, eu trabalhei lá 1 ano só, mas foi muito bom. Eu dava aula de religião e tinha um grupinho muito especial, 6ª série, era a turminha do coração, e eles entraram assim desesperados na sala de aula, dizendo, professor, o mundo vai acabar, religiões do mundo inteiro estão dizendo isso, 11 de agosto de 99 vai acabar, o mundo vai acabar, professor, o que a gente vai fazer? O mundo vai acabar. Eu falei assim, calma que o mundo não vai acabar. Mas professor, está saindo em todos os jornais, todo mundo está falando disso, vai acabar o mundo. E eu olhei para eles e falei assim, olha pessoal, dia 11 é domingo, segunda-feira tem prova igual, você vai estudar, porque você não vai chegar aqui dizendo que não estudou porque o mundo ia acabar, porque eu vou fazer prova da mesma maneira. E sabe, toda aquela expectativa, e como você já deduz o final da história, o mundo não acabou. Então é muito complicado isso de marcar uma data para a volta de Jesus, até porque a Bíblia fala alguma coisa a esse respeito. Então, Leni, lê para a gente Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas, pastor, eu me atreveria a marcar uma data assim. O sono, na Bíblia, é como morte. Uhum. Se eu estou preparada e hoje acontece um acidente e eu morro, quando eu acordar, vai ser como se eu tivesse dormindo ontem. Uhum. Então, se eu estou preparada, amanhã eu vou encontrar com Jesus. Uhum. Então, eu estou
Amanhã, para mim, Jesus pode voltar hoje para qualquer pessoa que descansar, para qualquer que morrer. pessoa, amanhã pode ser a volta de Jesus. É verdade. Então, eu estou preparada. Nesse sentido, Jesus pode voltar para qualquer um de nós, porque, lógico, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente isso, o estado do homem na morte, mas já adiantando e trazendo à tona esse assunto, quando a pessoa morre, ela cessam suas obras, né? Então, ali, a partir daquele momento, se ela aceitou Jesus, na ressurreição, quando Jesus voltar, ressuscitará para a ressurreição dos justos, né? Então, a partir daquele momento, realmente Jesus voltou. Agora, marcar uma data, um dia e uma hora para o evento da volta de Jesus, a Bíblia permite a gente fazer isso, Leni? Não. Não permite. Então, agora eu vou fazer uma outra pergunta a vocês. Por que Jesus não marcou uma data para ele voltar? Alguém gostaria de responder essa pergunta? Por que você acha, a Lígia? Eu acho assim que se a gente, já é difícil a nossa vida diária a gente se preparar para a volta de Jesus. Se a gente tivesse uma data, talvez muitos deixariam para se preparar na véspera. Né? Dizem que brasileiro sempre deixa as coisas para a última hora. Eu acho que todos deixariam para a última hora. Viveriam a vida como quisessem e quando você estivesse perto da data, não, agora eu vou me preparar para a volta de Jesus. E não seria um preparo realmente real, seria uma coisa assim, mais para se salvar de última hora mesmo. É verdade. Não, imagine se Jesus declarasse: no ano 2027 eu voltarei. Imagine quem vivia em 1500. Ele não vai voltar na minha geração mesmo. E o objetivo de Cristo era que todas as gerações acreditassem que ele iria voltar na sua própria geração, naquela geração em que ele vivia. André? Um ponto interessante, acho que alguns estudos atrás a gente estudou sobre a fé. E eu acho que Jesus deixou um pouco disso para a gente exercitar a fé. Certo. Porque acho que toda ação tem que ter uma reação. Então, acho que o fato de a gente exercitar, acreditar e entregar nas mãos de Deus a nossa vida, por pior que seja aqui nessa terra, ele dá esse prazo. Fala assim, confia em mim que alguma coisa melhor vai vir. Então, a salvação de todo esse mundo de pecado, toda essa tristeza, angústia, eu vou sanar ela. Então, acho que é um exercício. Ele deixou também, não marcou a data, para a gente exercitar um pouco a nossa fé. Legal, muito bem colocado. Então, você que está em casa, está ficando claro para você? Então, Jesus Cristo prometeu voltar, ele que nunca mentiu, ele que nunca errou, ele que nunca brincou com esses assuntos sérios, de jeito nenhum. Jesus Cristo diz, eu vou voltar. E ele diz que o dia e a hora ninguém sabe. Então, se alguém falar para você, olha, vai voltar em tal dia, é 2012, é não sei quando, querido, não acredite. Jesus Cristo disse, o dia e a hora ninguém sabe. Marcos? É que vem falando que nem os anjos e nem mesmo o Filho. No caso, Jesus sabe dessa hora. Jesus não sabe da hora na qual ele vai voltar? Veja aqui, Jesus Cristo, voltando aqui, né? Ninguém sabe senão o Filho, senão somente o Pai. Por que Jesus disse que ele nem ele mesmo sabia? Porque quando Jesus Cristo esteve nessa terra, vejam, ele nunca deixou de ser Deus, certo? Ele aqui na terra era 100% homem e 100% Deus. Mas ele escolheu velar a sua divindade e não usou a sua divindade, certo? Enquanto esteve aqui na terra. Por isso, Marcos, ele não tinha onisciência, não porque ele não tivesse, mas porque ele escolheu abster-se dos atributos dele como Deus. Então, naquele contexto, Jesus aqui na terra, ele não sabia quando ele ia voltar, porque ele não usava a sua onisciência como Deus. Hoje, claro, Jesus Cristo sabe quando ele vai voltar. Então, vejam, embora eu não saiba o dia e a hora, esse dia e a hora existem, certo? Esse dia e a hora Deus sabe, Jesus Cristo sabe, Deus Espírito Santo sabe, e esse dia está marcado. Eu me preparando ou não, eu aceitando Jesus ou não, esse dia virá e não tardará. Muito obrigado, Marcos, pela pergunta. Então, sabemos já, não podemos marcar data para a volta de Jesus. Carlos, se você quiser marcar data para a volta de Jesus, eu vou dizer não pode, Carlos, ok? Então não tenta marcar, porque a Bíblia diz que ninguém sabe, nem você nem eu. Vamos lá. Como Jesus virá agora? Essa pergunta é muito importante. Como Jesus virá? Ele vem escondido, vem sozinho, vem com Deus, vem com anjos. Veja aqui, Mateus 24, 30 e 31. Quem irá responder essa pergunta? O Marcos. Marcos, lê para a gente então Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma outra extremidade dos céus. Ok, então acho que o texto é bastante claro, né? Vocês viram que nos é dito aqui: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo onde? Nas nuvens do céu, com poder e muita glória. Olha a coroa que eu usei na introdução, com poder e glória. Agora ele não vem como um menininho indefeso e ele não vem como um servo para ser sacrificado. Ele vem com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta e reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade. Então, a Bíblia é muito clara ao falar que Jesus Cristo vem e todos verão, todos verão. Existem outros textos e a gente tem que correr um pouquinho, porque tem vários outros textos que eu gostaria de passar, mas Jesus Cristo virá com poder e muita glória, com os anjos do céu, e aqueles que estiverem se preparando para a volta de Jesus, esses encontrarão e receberão Jesus nos ares. Carlos, pode falar. Pastor, Apocalipse 1:7 diz aqui que todo olho verá. Uma vez na escola o professor me disse o seguinte: não, porque como o acontecimento vai ser grandioso e todo mundo estará voltado olhando para o céu, tem algumas pessoas que não estarão olhando e todo mundo verá, mas tem gente que vai se recusar a ver, e está dizendo que todas as câmeras, as televisões vão se virar para o céu, vai filmar. Então a pessoa que estiver em casa vai assistir também. Essa teoria se aplica? Olha, exatamente os detalhes da aplicabilidade disso, a gente não consegue saber, né? O fato é que a gente imagina que Deus pode todas as coisas. E vai ser um evento tão fantástico, Carlos, tão maravilhoso, tão impressionante, que é impossível você deixar de ver Deus aparecendo diante de você com todos os anjos do céu. Não vai existir nada do seu lado que chame mais atenção do que aquilo, porque é algo que a gente nunca viu. Agora, eu acredito que os céus irão se abrir, vão se desenrolar como um pergaminho, e aí então todos poderão ver. Porque alguns ainda perguntam assim, Carlos, mas o mundo é redondo, se Jesus vier desse lado, quem está aqui não vê. Como se isso fosse um empecilho para Deus, né? Que pode todas as coisas, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, a gente querer aplicar a tecnologia dizendo assim, não, todo olho verá porque as TVs irão filmar. É claro que eu imagino que se estiver ali uma câmera, alguém vai estar filmando aquilo, mas eu acredito que literalmente cada olho verá com a sua própria íris, porque isso aparecerá em todo o céu, em todos os lugares. Queridos, vamos para o próximo texto que diz assim: o que ocorrerá com os mortos e os vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Esse texto é importante. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos lá, Priscila. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ok? Então, olha só, o texto, obrigado Priscila, que diz: o que ocorrerá com os mortos e com os vivos fiéis? Então, aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, veja, é a palavra de Deus falando, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, se tem o primeiro é porque tem o segundo, e a gente vai estudar isso no próximo texto. Então ressuscitarão primeiro aqueles que morreram em Cristo Jesus. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vimos o seguinte:
Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, nós, os vivos, seremos transformados e encontraremos Jesus nos ares. E aqueles que morreram em Cristo Jesus de todas as eras, esses ressuscitarão primeiro. Muito bem, esse é o primeiro texto que a gente fala a respeito do que acontece com a gente na volta de Jesus. Mas existe outro texto também bastante importante, eu já vou pedir aqui que fale o Júnior, que leia para a gente Apocalipse 6, 15 até o 17. Lê para a gente, Júnior, por favor. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Olha só que situação, Júlio e amigos. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda morte? Reis, grandes, pequenos, o escravo, o rico, o livre, eles se esconderão nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e eles falarão: caiam sobre nós. Por quê? Porque eles escolheram a maldade, eles escolheram o oposto de Deus, e quem surge é o inimigo deles. Veja, Deus não é inimigo deles, mas eles escolheram ser inimigos de Deus. E a glória, a bondade, a santidade de Deus os consome. Eles não podem suportar aquilo. Sabe quando alguém ouve uma verdade e ele não consegue ouvir uma verdade? Agora imagine Deus voltando para aquelas pessoas que sempre odiaram Deus, que mataram Deus na vida delas, que não fazem o que é certo, não fazem o que é correto. Elas desenvolveram a maldade ao extremo no coração. Eles não suportam a bondade e a beleza do caráter de Deus, e por isso esse clamor desesperado pedindo que se morra. Priscila, você tem uma contribuição? Na verdade, pastor, é uma pergunta. Certo. Quantas ressurreições vão ter? Boa pergunta. É a próxima pergunta aqui do slide mesmo. De quantas ressurreições a Bíblia fala? João 5, 28 e 29. Lígia, lê pra gente e a gente já vai respondendo então a Priscila. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ok? Então a Bíblia fala de quantas ressurreições? 2 ressurreições. Há outro texto também falando de uma ressurreição especial, mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. O importante é que, nesse momento, a gente precisa saber que a Bíblia fala de 2 grandes ressurreições. A primeira ressurreição, quando Jesus Cristo voltar a essa terra, a primeira ressurreição para a ressurreição da vida. E depois a segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte, que é após o milênio. Vai existir num espaço de 1000 anos e a gente vai estudar isso daqui para frente nos próximos estudos. Mas, respondida a sua pergunta, Priscila, 2 grandes ressurreições. Muito bem. Próxima pergunta. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Olha lá, agora o verso da Bíblia para isso. Apocalipse 20, verso 6. Márcio, lê para a gente esse texto, para a gente saber quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha só, por quanto tempo? 1000 anos. Então, entre a primeira e a segunda ressurreição há um espaço de 1000 anos. Então é o livro do Apocalipse 20, verso 6, quem fala isso. Sem dúvida nenhuma, amigo, esse é um assunto fascinante e apaixonante. Quando a gente fala da volta de Jesus, a mais linda promessa de toda a Bíblia, a gente se emociona e a gente se alegra, porque a gente percebe que toda tristeza, toda dor tem um fim, tem um ponto final. Jesus Cristo veio a essa terra, morrer no nosso lugar, para que no final dos tempos, no tempo de Deus, na plenitude máxima dos tempos, Ele pudesse voltar a essa terra e resgatar todos os seus filhos desse mundo mau e triste que vivemos. Querido, nós vamos orar agora para que você continue crendo em Deus, para que você continue buscando e estudando a palavra de Deus e que a partir de hoje, mais do que tudo, você queira e espere a volta de Jesus. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, obrigado pela promessa linda da Tua palavra e o Senhor nos levar para morar contigo. Nós não queremos mais viver nesse lugar triste, não queremos mais sofrer,
tudo que existe aqui já perdeu a graça, a gente já entendeu que o mal não compensa. Nós queremos voltar a sermos aquilo que éramos quando saímos de Tuas mãos. Por favor, Jesus, volte logo a essa terra. Não aguentamos mais esse lugar. Entregamos a nossa vida ao Senhor agora, para que possamos aguardar o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Fique, Senhor, ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém.